Doutora Natália Pasternak, também conosco, queria ouvi-la um pouco mais sobre vacinas. Podem parecer perguntas muito simples, mas eu acho que é importante que as pessoas entendam a importância da vacina, a relevância de vacinar, porque, vez ou outra, a gente vê movimentos anti-vacina crescendo, ganhando corpo aqui e ali. A gente muito A própria recentemente... caderneta de vacinação, né, tem uma dificuldade de atualização. A gente tem falado de campanhas acontecendo, né, Sheila, aqui no Brasil, que não tem uma boa adesão. Que não tem atingido as metas nos últimos anos, enfim, a importância de se vacinar, a importância de uma vacina, se uma vacina funciona de um mesmo jeito para uma pessoa ou outra, se uma vacina que não proteja 100% das pessoas pode ainda assim ser aprovada pela Anvisa e, portanto, mas não protege a gestante. Tudo bem, minha gente, vamos seguir aqui os protocolos. Não vai proteger mesmo todo mundo, talvez, num primeiro momento. Queria ouvi-la mais sobre isso, doutora Natália. Vamos lá. Então, várias perguntas. Se eu esquecer alguma, vocês vão me repetindo aí. Primeira coisa que eu acho importante a gente frisar, e eu vou repetir aqui uma frase que não é minha, que eu peguei emprestada da doutora Isabela Balalai, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, é que vacinas têm um efeito adverso, vamos assim dizer. Vacinas causam adultos. Graças à vacinação, 20% das nossas crianças deixaram de morrer de doenças infecciosas, ou melhor, 80%, porque a gente perdia 20% das nossas crianças para doenças infecciosas antes que elas completassem 5 anos, isso antes da gente ter imunização. Então, vacinas salvam vidas, vacinas dão chance para que crianças virem adultos. Vacinas são essenciais para uma sociedade moderna e tecnológica como a nossa. Sem vacinas, provavelmente, nós estamos aqui em 5 pessoas, era capaz que uma de nós não estivesse aqui, porque teria morrido antes de completar 5 anos de idade. Então, isso tem que ficar muito claro. Agora, por que então, com isso tão claro, né, que vacinas salvam vidas, que vacinas são uma das grandes invenções dos últimos séculos, com certeza uma das maiores invenções da medicina, junto com antibióticos e saneamento básico, que são intervenções que também salvam muitas vidas. Por que então, mesmo assim, a gente tem um movimento contrário a vacinas, a gente vê quedas nas taxas de imunização, como a gente tem visto no Brasil, infelizmente, a partir dos últimos anos. Então, tem várias explicações para isso. Primeiro, o movimento anti-vacinas, ele tem várias origens. A origem clássica do movimento, que foi há 20 anos na Inglaterra, com a publicação de um artigo fraudado por um médico inglês, é aquela acepção de que vacinas causam autismo. Então, esse é o movimento anti-vacinas clássico. Ele nasceu na Inglaterra há 20 anos por conta de um artigo que foi fraude, que foi deliberadamente fraudado, e que o médico responsável por isso tinha interesses financeiros por trás, ele tinha uma agenda financeira, ele ia ganhar muito dinheiro processando os fabricantes da tríplice viral e também patenteando uma vacina simples de sarampo. Você vê que mesmo o médico anti-vacinas, ele nunca foi realmente anti-vacinas, ele só queria realmente acabar com a credibilidade da tríplice viral para vender a vacina simples dele de sarampo. Mas esse movimento ganhou corpo no mundo inteiro e ganhou essa força, então, de que vacinas causam autismo. Esse movimento não é muito prevalente no Brasil. O movimento anti-vacinas que a gente tem no Brasil, primeiro, ele é incipiente, ele é um movimento pequeno, o que não quer dizer que a gente tenha que dar corda para ele crescer, mas ele é não tão decorrente desse movimento clássico. Ele é muito mais decorrente de uma outra frase que eu pego emprestada de outro colega, que é o professor Guido Levi, que fala que as vacinas são vítimas do seu próprio sucesso. Como as vacinas dão muito certo, as pessoas esquecem como era viver sem vacinas. A minha geração é uma geração que já não viu ninguém morrer de sarampo, não viu ninguém com sequela de pólio. Então as pessoas esquecem como que era sem vacinas e começam a achar que as vacinas são desnecessárias. E isso, junto com um movimento de apelos de curas naturais e patrocinado inclusive por empresas que vendem produtos naturais, vai crescendo um sentimento de que se eu tiver uma alimentação adequada, meus filhos são saudáveis, eles só comem produtos naturais, eu não quero nada químico, e então as pessoas
pessoas vão criando uma desconfiança das vacinas, achando que elas são desnecessárias. Veja só, meus filhos nunca foram vacinados e nunca ficaram doentes. E não percebem que os filhos nunca ficaram doentes justamente porque todos os outros foram vacinados, então a doença não circula. Todos esses fatores e mais alguns problemas que nós tivemos no Brasil, justamente de logística, de distribuição, de importação, de organização das campanhas de vacinação no Brasil. A gente tem um problema no Brasil que às vezes parece até bobo quando a gente fala, mas que é o horário de abertura dos postos de saúde, por exemplo, que ficam abertos dias de semana das 9 às 5, impossibilitando que muitas famílias possam levar seus filhos para serem vacinados. Então a gente precisa organizar campanhas de vacinação e abrir os postos aos sábados e domingos, por exemplo, principalmente em regiões de difícil acesso. As próprias campanhas de vacinação deixaram a desejar nos últimos anos. Também quem é da minha geração lembra muito do Zé Gotinha. Então nós tínhamos campanhas que criavam uma empatia, uma simpatia pelas vacinas, mostrando para as pessoas que as vacinas são um direito do cidadão. E que direito, né? Porque no Brasil a gente tem o SUS, a gente tem o Programa Nacional de Imunizações, então a população brasileira tem esse privilégio de receber as vacinas gratuitamente pelo SUS, o que não acontece em todos os outros países, principalmente países do tamanho do nosso. Então as vacinas sempre foram vistas pela população brasileira como um direito e com essas campanhas que ainda, né, tornavam a vacinação um processo empático, um processo de acolhimento, e isso a gente precisa resgatar. A gente precisa de campanhas melhores de vacinação, como a gente tinha no passado, principalmente agora para a Covid-19, essas campanhas serão ainda mais necessárias, porque, como nós vimos aqui, nós estamos vivendo um problema muito grande de comunicação da ciência. Todo esse problema da Coronavac poderia ter sido evitado com uma comunicação efetiva de todos os órgãos envolvidos. Então, a gente precisa investir em conseguir realmente esclarecer para a sociedade que vacinas são seguras e eficazes. Vocês perguntaram sobre eficácia também, né? Ah, mas e se não for 100%? Nenhuma vacina protege 100%. E isso precisa ficar muito transparente para a população. E vejam só, mesmo sem proteger 100%, se a gente consegue, com boas campanhas, uma boa adesão aos programas de vacinação, a gente consegue eliminar doenças, como quase eliminamos o sarampo, como quase eliminamos a polio, como eliminamos, de fato, a varíola. Então, é possível vacinando a população. E vacinas que, às vezes, não têm uma eficácia tão abrangente também, como a vacina da gripe, por exemplo, que é uma vacina que nem é indicada para todas as faixas etárias, e nós sabemos que, principalmente em idosos, a eficácia dela muitas vezes não passa de 60%, mas o que ela diminui em número de complicações e óbitos nos nossos idosos é extremamente significativo para a saúde pública. Então, mesmo uma vacina, mesmo para a Covid-19, quando a OMS fala, quando a FDA fala que vai aceitar uma vacina com pelo menos 50% de eficácia, é porque eles sabem que mesmo essa eficácia vai gerar uma redução significativa nos casos de doença grave e de morte.